Salve, salve turma, estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 95, estou aqui com o coronel da Brigada Militar, Rafael Luft, diretor da Defesa Civil do Estado, onde iremos abordar e conversar um pouco, não só pela sua caminhada, mas também por um dia que se tornou histórico para o Rio Grande do Sul. Hoje, 28 de abril, fazem exatamente um ano do começo das chuvaradas, das cheias que assolaram o nosso estado. Foi uma catástrofe que atingiu em cheio o coração do gaúcho e que forçou nós a descobrirmos duas palavras: resiliência e empatia. E nós, gaúchos, o povo brasileiro, demonstrou que temos de sobra isso e nos damos as mãos e de uma forma magnífica, grandiosa, conseguimos vencer, em partes, essa catástrofe que tanto nos machucou. Prazer em tê-lo aqui, Rafael Luft, grande amigo, coronel. Eu conheço o Rafael lá do tempo que ele era capitão Luft ainda. E agora está aí coronel, colorado, né? Tem que dizer isso, colorado. Mas é um prazer imenso estar contigo, conversando contigo, Luft. Mesmo que à distância, mas rever o amigo sempre é bom. Prazer, meu irmão. Da mesma forma, Joia, eu quero te dar esse abraço fraterno. É sempre bom a gente conversar com os amigos, né? Que a gente aprende com os amigos e mata a saudade de pessoas que a gente gosta tanto. E tu realmente é uma das pessoas que eu tenho uma grande admiração por tudo que tu fez, pelo que tu faz atualmente, pelas tuas lutas aí, pelas tuas construções pela sociedade, né? Isso é fundamental e eu tenho essa admiração porque nós comungamos aí de determinados princípios que são, como dizia o Magre, né, são imexíveis, né? Então, estamos juntos. Obrigado por estar aqui contigo, né? A gente sabe da audiência do teu podcast aí. Começando. Quiçá a gente possa ter aí, reverberar boas energias para todo mundo que nos assiste, né? E que possa nos ouvir também. Pois é, Luft, a tua caminhada toda ela não se deu na Defesa Civil, né, Luft? Tu passou por Casa Militar, me lembro que Casa Civil, Assembleia Legislativa, a tua caminhada é longa, né? Eu tenho uma jornada profissional muito voltada para as políticas públicas, né? Eu comecei a minha caminhada profissional na Brigada Militar em São Luís Gonzaga, aí na região das Missões. Né? Passei uma temporada, uns 3 anos e meio, 4 anos em São Luís Gonzaga, depois fui mais uns 2 anos em Santo Ângelo, e aí fui convidado a trabalhar na Secretaria de Segurança, né? Trabalhei um período, 4 anos na Secretaria de Segurança, tratando de políticas públicas, né? Da consulta popular, que é um tema que eu gosto muito, da participação popular, né? Depois fui para as relações institucionais, junto com um cara que eu tenho uma admiração muito especial, que é o Celso Bernardi, né? Passei então uma temporada com o Celso Bernardi trabalhando. Fui para a Casa Civil com o Otomar Vivian, né? Onde eu fiz uma assessoria técnica para o Otomar Vivian. Fui para a tropa, né? Fui para o Estado-Maior, tratar de políticas públicas também, voltada à segurança pública. Depois fui para a tropa, né? Para atividade operacional. Voltei de novo para a Secretaria de Segurança, mais 4 anos, onde eu trabalhei novas políticas públicas vinculadas à área da tecnologia. Depois voltei para a Casa Civil, né? Passei uma temporada na Casa Civil, de novo, né? Em Casa Militar, ali na governadoria, né? E fui convidado pelo atual secretário, aí, o Coronel Bueira, né, para enfrentar um desafio, considerando o tamanho que a Defesa Civil tinha, do tamanho do desafio que a Defesa Civil tinha para enfrentar, né, que me convidou para voltar para a Casa Militar, Defesa Civil, e eu aceitei com muito gosto, né, agradeço muito essa oportunidade, até pela chance que o próprio secretário Arthur entendeu na época que eu fazia assessoria dele, né? O secretário Arthur entendeu que seria importante que a gente pudesse contribuir com a Defesa Civil, e estou aí desde há 3, 4 anos já trabalhando na Defesa Civil, tratando de políticas públicas também. Sim. Eu imagino que quando tu aceitaste esse desafio, tu jamais ia imaginar o quanto desafiador ia ser
a tua passada, a tua estada aqui na Defesa Civil, Luft. Realmente, né? O governador tinha a intenção de aumentar o tamanho da Defesa Civil e a importância dele no contexto do Estado. Né? Obviamente, a gente não tinha como é que é, a gente não sabia, né, que, obviamente, que ia acontecer tudo o que aconteceu a partir de 2023. Mas a ciência, né, e eu também sou mestre em dinâmicas regionais e desenvolvimento e doutorando em sociologia, e somos muito ligados à ciência ali na Defesa Civil. Né? Então, assim, a ciência já apontava que corria o risco de ter novos eventos, né, de enchente, de registro, de alguma magnitude diferente, né? Então, o governador foi muito feliz quando quis incrementar o tamanho da Defesa Civil e o próprio Coronel Bueira a regimentar forças e cérebros para poder dar sustentação a uma nova dinâmica que estava se desenhando, né? E que veio a se confirmar, só que, obviamente, né, a gente não tinha, e nem a ciência tinha, né, noção do tamanho e da grandiosidade daquilo que nós íamos enfrentar, teríamos pela frente, né, para encarar. Né, e aconteceu, né, vários eventos, não foi só o de maio do ano passado, né, foi os de 23. Novembro, né? Novembro de 23. Foi em março, foi em junho, foi em julho de novo, setembro, um evento muito forte no Vale do Taquari, outubro, dezembro aqui em Porto Alegre, e aí mesmo na região também teve um movimento forte, janeiro, um evento fortíssimo aqui em Porto Alegre, né? E aí já em maio esse evento que marcou a nossa história de uma forma bem diferente. Né? Pois é, ele já vinha com os prenúncios, né, do que poderia vir pela frente, mas são coisas que não se pode no momento não tem o que fazer no momento que acontece esse desastre. É aquilo que eu te falei, né? O governador e o governo como um todo, ele já enxergava a possibilidade de ter eventos climáticos, de acontecerem eventos climáticos, né? Então, assim, já se preparava, já se começava a ter uma dinâmica diferente dentro do sistema de defesa civil no Estado e, obviamente, né, que partia de um fortalecimento da defesa civil e da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil. Né? Então, foi tudo muito diferente de tudo que já aconteceu. Claro. A gente teve um encontro junto com o pessoal do Ministério Público, promovido pelo Ministério Público em Porto Alegre, e aí eu tive a oportunidade de conversar com um dos diretores da Defesa Civil de Santa Catarina, que se tornou case no país inteiro, uma vez que eles já tinham sofrido com outros problemas, catástrofes, né? Então forçou com que eles tivessem também se organizado, talvez o governo ter dado um olhar diferente para a Defesa Civil de Santa Catarina. E a gente sabe que aqui no estado, Cachoeira do Sul parece que ela é a galinha dos ovos de ouro para o estado. São várias coordenadorias municipais que têm um diferencial de atuação, né, peculiar ao seu enfrentamento, né? Cachoeira do Sul tem uma atividade bastante importante, né, considerando que o grupo que atua lá e permanece, exceto o líder anterior, né, já tinha uma construção de 10, 12 anos, né, bastante importante, né, e que desenvolveram trabalhos e o mais importante de tudo, eles se capacitaram, né, com os cursos que a gente oferece e que o Ministério da Integração, por conta da Defesa Civil do Brasil, né, oferece também, se capacitaram, desenvolveram, participaram de exercícios, foram conhecer outras realidades, né, e foram construindo, assim como outras, Defesa Civil, eu poderia falar, né, foram construindo metodologias que atendessem à demanda da sociedade lá de Cachoeira do Sul. Né? Então, assim, foi um trabalho bastante importante, né, liderado por uma pessoa bastante dinâmica lá,
E que agora o atual prefeito também tem um esforço gigantesco em poder ter uma caminhada semelhante, né, mesmo que o coordenador anterior tenha sido mobilizado para uma cidade maior, que é Santa Maria. Claro. Mas Claro. é um modelo muito bom de Cachoeira do Sul, né? A gente nota que que tem uma dificuldade, uma certa dificuldade. Talvez. Hoje, a Defesa Civil é vista pela população, inclusive pelos governantes, de uma forma diferente. Talvez por tudo isso que aconteceu. Eu me refiro aos municípios. Em questão, a Defesa Civil prova disso. Tanto é que muitos municípios, o coordenador de Defesa Civil não tem exclusividade da pasta. Ele sei lá, ele atua nos tributos, atua, sei lá, tem outra atividade dentro da prefeitura, além da Defesa Civil. Isso, de certa forma, prejudica o andamento e o olhar específico para aquela pasta e todo aquele zelo que deve ter. Em Juí, nós temos exclusividade para a Defesa Civil, mas a gente nota que tem outros municípios talvez de menor porte, mas também teria também como é que eu posso dizer, uma atividade tão ou maior ou igual, tão importante quanto de um município maior, eu creio. A da Defesa Civil do Estado, aí eu pergunto, Rafael, da Defesa Civil do Estado, algo relacionado não a forçar, mas a fazer com que os municípios entendam que a Defesa Civil é uma pasta importantíssima e precisa de exclusividade. Sim. O que a gente tem feito aqui é esse trabalho de convencimento, tanto dos prefeitos, por intermédio da FAMURS, e a próprios cursos que a gente faz e viaja para o interior para conversar com as prefeituras, né? A gente tem sedimentado essa necessidade de que as prefeituras e o Poder Executivo Municipal compreendam a importância da Defesa Civil, não somente como aquele servidor que vai lá entregar uma lona quando chove o granizo, né? Este servidor é uma pessoa fundamental que precisa ter discernimento nos períodos em que não houver desastre, né, ele desenvolva tarefas vinculadas à área da Defesa Civil, ou seja, prospectar recurso, desenvolver ações junto com as comunidades, né, e aqui eu falo do fortalecimento dos núcleos de proteção e defesa civil, participar de treinamento, participar de capacitações que deem condições para ele fazer planos de trabalho para captar recurso para melhorar a infraestrutura dos municípios, né, para poder ter aquele aspecto de resiliência, aquele sentido de resiliência quando vier um novo desastre, né? Então, assim, essa pessoa, ela precisa ter essa atividade exclusiva ali dentro do sistema de proteção e defesa civil. E eu vou um pouco mais adiante, Joia. Ele não é interessante que as pessoas que trabalham nesse setor tenham uma equipe para poder lhes apoiar. Claro. Né? Porque, eventualmente, ele vai precisar ir em outro local, eventualmente ele vai fazer uma reunião com a comunidade, precisa de um apoio estrutural. Ele vai entrar em férias? Ele vai entrar em férias, e o desastre não tem dia, não tem hora, né? Ele acontece final de semana, e até uma curiosidade, né? Normalmente os desastres acontecem final de semana e de noite com a madrugada. Exatamente. Né? Então está lá o coordenador estadual, o agente de proteção e defesa civil, né, final de semana trabalhando, sendo que ele é contratado, às vezes, aí, né, para fazer 40 horas semanais. Né? Nós não temos, ó, se eu te mostrar aqui em cima da cama que tem atrás de mim, tem uma mala pronta aqui. Né? Se o meu coordenador estadual, o Coronel Boeira, me acionar, eu pego a minha mala e vou embora. Claro. Entendeu? A gente está 24/7 disponível para o secretário Boeira, né, e, obviamente, qualquer acionamento por parte do governador do Estado, ou seja, em qualquer lugar do Estado, diga-se de passagem, Sim. E até fora do Estado, né, porque várias vezes a gente recebeu aporte de fora e nós também estamos disponíveis para ir lá para o Amazonas, para ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Santa Catarina, estamos disponíveis para isso.
né? Então, assim, um agente de defesa civil exclusivo é bom, mas se ele puder ter uma equipe para trabalhar com ele, melhor ainda, né? Claro. Melhora muito a cidade de resposta para a comunidade, principalmente nas ações de prevenção e, obviamente, depois, né, de desastre acontecido. E eu quero falar também uma coisa bem prática, né, que o coordenador, como o próprio nome diz, ele é o cara que coordena as demais secretarias, né? Ele vai dizer quais árvores devem ser cortadas, qual a população vai ser removida, vai ser conduzida para qual abrigo, né? Tudo isso está dentro de uma estrutura, de um plano de contingência que é de responsabilidade do coordenador municipal e do prefeito municipal, e vai atuar junto lá a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Obras, né, a Secretaria da Saúde, Educação, enfim, né, vai atuar de forma convergente com os demais secretários do município. Claro. Eu, se fosse prefeito, se um dia eu for prefeito, o setor mais forte meu vai ser o da Defesa Civil, viu? Deu uma cortadinha que não consegui te entender. O dia que eu for prefeito, o meu setor mais forte vai ser o setor da Defesa Civil. Imagino que sim. Luft, deixa eu só, eu tenho que dar uma paradinha agora aqui e fazer um obrigado aos nossos apoiadores. A gente tem a Maristela Slongo, que é uma clínica de estética que está chegando em Juí, vem forte para cá, provavelmente lá pelo dia 12 de maio, 15 de maio já esteja fazendo essa inauguração aqui. Casa top entre a Rua do Comércio e a Rua 19 de Outubro. A Franco Persianas, Pedreira Paim, a Center Móveis, Empório Móveis, o Hospital de Clínicas de Juí e a Shields Beer e a nossa Rádio Mundial, a qual eu estou aqui gravando esse episódio. Bonamigo, nosso parceiro, nosso amigo, que eu deixo... Bonamigo, inclusive, só para que tu saiba, é irmão do Paulo Bonamigo. Olha aí, jogador, ele jogou no Inter também, né? Acho que foi campeão gaúcho pelo Grêmio. Não, ele só jogou no Inter. No Grêmio ele deu uma passada. Não foi lá tanto assim. A corneta, o cara tem que estar sempre vivo, né? Porque a corneta vence. Que bárbaro. Luft, bom, a gente passou um tempo... foi um tempo, há um ano atrás, estava começando todo aquele caos. Bom, já vinha um prenúncio, já teve em 23 alguns eventos, mas o D24 foi o que realmente balançou, sacudiu e fez com que a gente, né, os olhos do Brasil e do mundo se voltaram ao Rio Grande do Sul. A Defesa Civil naquele momento, aonde tu estava naquele momento, aonde que tu operou, aonde que tu ficou, tu andava para o Vale do Taquari, ficou em Porto Alegre, ficou numa central, vocês montaram uma central de crise, um gabinete de crise? No evento de setembro e novembro de 2023, eu fui diretamente para o terreno e operei no terreno nas ações de restabelecimento. Né? Isso foi no Vale do Taquari? É só lembrar que no Vale do Taquari. Né? A gente tem ações de restabelecimento, socorro, restabelecimento, socorro, resposta, restabelecimento e reconstrução. São fases. Tá? Em 23, setembro e novembro, eu atuei no restabelecimento no Vale do Taquari. Em 24, em maio de 24, eu ascendi a uma posição e fiquei de executivo da Defesa Civil no Centro de Comando Operacional das ações de resposta junto com as Forças Armadas. Né? E as Forças Armadas, com a Brigada, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, enfim. Como essa é uma ação típica de Defesa Civil, todos os órgãos convergem para a Defesa Civil. Então, como eu era o executivo ali da Defesa Civil, né, eu me reportava ao Coronel Dias, né, e ali naquele centro de comando operacional, que tinham mais de 300 pessoas ali trabalhando, várias agências, né, ministérios, dos mais variados possíveis, né, a gente compunha um corpo de liderança situacional das ações de resposta. Ou seja, o helicóptero tinha que sair para levar oxigênio para o hospital de Cachoeira, tinha que passar por nós, a gente autorizava e mandava levar. Tinha que levar comida para determinada comunidade, o avião levaria comida para
determinada comunidade. Nós íamos abrir um cenário numa estrada que tinha desmoronado. Nós determinávamos para onde que ia o caminhão, a prancha, qual as máquinas que iriam, né? Tudo com assessoria da engenharia do Exército, né? Com os motoristas do Exército, enfim, isso nós coordenávamos ali junto, né? Com o Ministério da Defesa, que foi lá, teve a liderança do general Hertz, né? E a executiva do general Zup, e também lá tinha o general Negrão, enfim, outros generais que atuavam ali com uma força de resposta fundamental para o sistema de proteção e defesa civil, né? Nós ali tratávamos das instituições que estavam envolvidas, né? Tanto dos ministérios quanto das secretarias de Estado, né? E, obviamente, os corpos que atuavam nas ações de resposta, de socorro e de resposta com a evolução do desastre. Então, foi uma atividade, assim, extremamente estressante, né? A gente ficou, literalmente, eu acho que uns 17 dias, dormimos muito pouco, né? Teve 2 ou 3 noites consecutivas que eu não dormi absolutamente nada, né? E no 6º, 7º dia eu tive que parar um pouco, porque a gente começa, o organismo começa a te pedir para descansar, porque tu também não consegue mais raciocinar direito. É algo de extraordinário, assim. É uma ação de guerra, né? Literalmente foi uma ação de guerra, né? Muito complicado. Mas, né, a gente tinha um grande desafio, né? Tentar diminuir o número de mortes, se for avaliar e comparar com o evento que houve na Espanha, ele foi tão significativo, né? Mas pelo tamanho e pela extensão poderia ter tido mais pessoas sofrendo o evento morte, né? E também ninguém poderia passar fome e nem passar sede, né? Frio nem pensar. Então nós tínhamos um desafio logístico gigantesco, né? Que só foi superado com o apoio das Forças Armadas e das Forças de Resposta, né? Tanto a Brigada como o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil. Diga-se de passagem, do Brasil inteiro, tá? Tinha os 27 aqui estados representados naquele centro de comando lá, né? De profissionais vinculados às mais variadas áreas, né? Trabalhando em conjunto, né, com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil do Brasil também, né? Nos apoiando bastante, né? O governo federal. Isso em 23. Ou já 24 em 24? Já. 24 já. 24 eu estava no terreno, né? Foi importante estar lá, porque a gente sentia no terreno isso, né? E 24 passei a essa atividade executiva. Ia para o terreno também, né? A gente ia para o terreno, observava o que estava acontecendo, voltava e tomava medida, porque nesses processos as decisões à distância, às vezes, elas são um pouco mais difíceis, né? E a gestão, o planejamento, ele muda constantemente. Sim, ele está sempre mudando, né? Porque chove mais, alaga, aumenta, diminui a água, o que tem debaixo da água, quando baixar a água, o que nós vamos ter lá. Enfim, é um trabalho assim, muito, muito, muito desgastante, né? Imagino. Luft, bom, 28 de abril começou aquela chuvarada em Taquari, mas vocês sabiam que elas iam desembocar tudo no Guaíba. Aquela chuvarada toda, Sim. Tanto vindo de Santa Maria ali, da região de Cachoeira, ela vinha rachando e ia descer ia descer no Guaíba. Isso foi dia 2, dia 3 de maio, quando começou a alagar Porto Alegre. Vocês imaginavam essa proporção? Óbvio que agora a gente consegue ver de uma forma diferente, já faz um ano, então já tem várias possibilidades. A casa de bomba não funcionou, isso, o dique e tal. A gente sabe que são 60 quilômetros, né, em Porto Alegre, o dique, se eu não me engano, são 14 comportas. Isso, se eu não me engano, me corrija. Isso. Não, tá quando certo. Viu, desembocou toda aquela água e começou a entrar água em Porto Alegre, começou a inundar o centro histórico, a régua aquela da enchente histórica de 40 já tinha passado em uma hora e pouca. E aí, meu galo, como que vocês conseguiram lidar com isso? Matias Velho embaixo d'água, bairros pobres, né? Não. A Defesa Civil do Estado, ela se relaciona com os municípios. Né? Nós não lidamos diretamente com pessoas, né? Sim. Então, assim, 4, 5, 10 dias antes, a gente já começou a informar, né, os municípios que
haveria um evento diferente, né, que haveria determinados riscos, né, que poderia acontecer tais incidentes, né, e aqui especificamente sobre Porto Alegre, a gente confiava muito, porque também a Defesa Civil de Porto Alegre é uma Defesa Civil muito atuante, né, e o sistema de diques aqui, ele atendia a demanda que estava prevista, né, as intercorrências do sistema poderiam gerar os danos que geraram, né? E se a gente for recuperar um pouquinho na história, a gente vai lembrar que uma das regiões que alagou, que foi a região do Sarandi, o dique rompeu por baixo, a água rompeu o dique por baixo, né? Então, assim, e o outro local que uma comporta não funcionou. Então, o sistema como um todo, ele se mostra bastante eficiente. A questão da manutenção que pode ser avaliada, né? Agora, a questão natural de romper o dique por baixo do próprio dique, que é um detalhe diferente, que não havia previsibilidade, né? E a própria questão lá da Matias Velho também, né? Onde tinha manutenção lá, assim como todo o dique daqui do entorno, né? E não havia essa perspectiva de superar, né? Então, à medida que ia se acumulando a quantidade de água da chuva e descendo para cá, para a região do Guaíba, como eu disse, o planejamento ele vai se alterando e vai mudando, né, a cada momento, a cada hora, né, e aí quando nós percebemos essa questão toda, poderia fatalmente acontecer, né, nós anunciamos aos municípios para que os municípios pudessem adotar as medidas de evacuação das áreas, né. O grande detalhe dessas questões, e aqui eu quero chamar a atenção, né, e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que a gente está estudando, a URG está estudando isso, e algumas universidades também já estão desenvolvendo alguns estudos acerca disso, é o grau de confiabilidade nas informações que o poder público passa, né. O coordenador municipal, por exemplo, de determinado município, passa um aviso, transmite um aviso, transmite para as rádios comunitárias, para as rádios locais, para a própria televisão, que tem uma resistência muito grande em nos ajudar nisso, né, nos avisos, por conta da questão comercial, e a gente compreende isso, né, mas, assim, por vezes as pessoas não confiam nos avisos que são dados. Por quê? Porque os avisos, às vezes, a gente informa que vai chover, que é possibilidade de granizo, e quando a gente vê cair uma chuvinha de nada. Sim, o que a gente passa são previsões. É uma previsão que pode acontecer, e a gente dá uma previsão num grau de maior dano, né? Porque senão eu não precisava nem dar o aviso, só vai chover. Entendeu? Então, assim, a gente passa uma preocupação para a comunidade, para a sociedade como um todo, né, daquilo que a gente prevê que vai acontecer. E se não acontecer, que ótimo que não aconteceu. Né? Mas acontece o contrário, as pessoas nos criticam. Pô, tu disse que ia chover aqui tanto e não choveu. Entendeu? Sim, mas se não choveu, ótimo. O Cleocum fala também, o Cleocum às vezes dá uns balão fabulosos. Não chover, e é por isso que até, né, o próprio governador e o coronel Bueira confiaram esses projetos, né, acreditaram nesses projetos que foi amadurecido no corpo funcional da Defesa Civil, né, esse projeto dos radares. A gente já tem um radar instalado, né, funcionando, e vão ser adquiridos mais 3 radares. Ou seja, nós vamos ficar melhor que Santa Catarina nesse aspecto também. Ou seja, é uma questão de tempo, né? Nós vamos avançar nessa questão, que vai se agregar junto com esse corpo técnico que está se apresentando para nós aqui na coordenadoria estadual. Então, assim, o grande detalhe, né, a mensagem que fica, é as pessoas acreditarem, ouvirem aquilo que o coordenador municipal lá de Juí fala: olha, muito provável que vai cair muita chuva, se preparem, tem uma bateria, uma vela, né, uma luz daquelas elétrica que tu, né, bota na tomada e deixa carregando, a luz de emergência, deixem o telefone carregado, enfim, adotem posturas, né, para se proteger do desastre, porque fatalmente, se chover determinados milímetros em determinado município, vai faltar energia, né, vai cair uma árvore, né, não fique debaixo da árvore, né, procure abrigo,
né, não se movimente, se a água for uma enxurrada, né, procure ficar num local sempre seguro. As palavras do coordenador municipal de proteção e defesa civil é para garantir, né, e a nossa também, estadual, é para garantir a segurança das pessoas. A Sim, gente não está competindo quem dá a melhor informação, até porque claro. se a gente soubesse tudo, exatamente o que ia acontecer, né, provavelmente a gente já teria acertado na Mega Sena várias vezes aí, né? É verdade. Porque tudo é uma previsibilidade. Exatamente como tu falaste, é uma previsibilidade e muitas vezes não acontece. A gente seguindo a Estel Cias, por exemplo, da Metsul, há um tempo de transição, esse período de transição entre as estações, primavera, verão, outono, quebra Uhum. qualquer meteorologista. Porque muitas vezes eles Isso. preveem alguma coisa e não acontece. Muda muito rápido o E sistema. a gente ainda tem todo um novo regime climático que está sendo imposto pela natureza e, Sim, obviamente, pela ação do homem, né? A gente não pode claro. descartar isso, né? A gente vê a China aí tão industrializada, né? E jogando para a atmosfera uma quantidade de dióxido de carbono bastante significativo, que gera a mudança O total das aquecimento das condições de marés. clima, né? Tudo isso vem ao encontro do interesse coletivo, né? E óbvio, né? Vai mudar a temperatura, né? A gente vê ondas de calor no final do Sim. ano, quantidade de chuva em julho, agosto, setembro, fora do normal, né? Então, assim, a gente vive um novo regime climático e a gente precisa se adaptar a isso, né? E também tomar determinadas posturas, até individualmente, né? De proteção da natureza para que a gente tenha um ambiente menos hostil possível para viver, trabalhar e produzir, estudar, enfim, de uma forma geral. Né? Porque isso impacta diretamente não só na vida social das pessoas, mas também no fator econômico das cidades, né? Consequentemente do estado, do país, porque é um novo momento, a Ah, gente tem a certeza que os eventos climáticos vão ser mais suscetíveis, essa uhum, diferença do tempo de 40, 50 anos vai diminuir, então é um novo momento. uhum, Teve uma comitiva do Estado, se eu não me engano, e de Portugal. O prefeito Melo também esteve junto na Holanda, Amsterdã, para acompanharem. Aquilo é um exemplo, né? Metade da cidade é uhum. abaixo do nível do mar. Como é que eles conseguem Ah, fazer aquilo, né, Luft? é. E chove tanto quanto aqui, né? Não sei se Justo. eles sofrem também com a quantidade de chuva que nós temos aqui mais recentemente, mas lá também chove e já choveu muito, né? Já alagou muito, já tiveram muitos prejuízos, né? E desenvolveram técnicas lá que podem ser trazidas para cá, né? Trazidos para cá. Enfim, é, conforme você foi estudado. Muito embora, viu, Joia, eu quero até te dizer, assim, muito embora as universidades aqui do Rio Grande do Sul, que são as melhores do país, não tenho Sim. dúvida sobre isso, também têm alternativas. Eu tenho certeza, por exemplo, que a Unijuí aí tem muito a contribuir, né, com o sistema de proteção e defesa civil do município e da região Deixa eu, como um som, todo. Né? deixa E eu assim, somar, deixa eu somar para ti, então a gente está em uma conversa bem adiantada com uma incubadora, com uma startup aqui uhum, que se formou dentro da incubadora da Criatec, da Unijuí, que entrou em contato conosco, oferecendo uma estação meteorológica que ela dá exatamente o grau pluviométrico de chuva, vento e o mais interessante, consegue disparar para a população em WhatsApp para toda a população, tanto ela rural quanto urbano, uhum, para a gente se precaver, já ter um tempo para se organizar, tempo tanto na cidade quanto no interior do município. Então, para te ver, só para uhum. somar com isso, eu vinha falando das universidades, o quanto elas estão já buscando soluções para ajudar, porque isso impacta, não só, mais uma vez, não só na vida social, mas também na vida econômica das pessoas, né? Isso é fundamental, porque o Estado, o poder público, né, ele precisa o poder público, ele precisa ser o indutor do desenvolvimento, né? E o desenvolvimento só se dá com pesquisa, com inovação,
com empreendedorismo, né? Porque daqui a pouco essa é uma das melhores estações, ela precisa passar por esse ciclo aí de testes, enfim, e essa é uma prova de conceito, né? Digamos assim, Sim. é uma importante ação, né? Que o campo científico faz, e assim aqui também, na URGS, por exemplo, na Universidade de Pelotas também, na Universidade de Santa Maria, Santa Maria. várias ações em apoio aos municípios, né? Para poder ter uma sensação e um sentido de resiliência no enfrentamento dos próximos desastres, né, que eu não quero que aconteça. Claro. Né, não faço questão de passar novamente por isso, mas a gente precisa ficar atento, porque se acontecer, a gente precisa estar melhor preparado. Né? Pois tu sabes que, junto com toda essa chuvarada que desceu do Vale do Taquari pro Guaíba, assoreou muito o rio, né? Uhum, O Lago Guaíba, uhum, o Rio Guaíba. uhum, uhum. E a gente sabe que há uma lei ambiental muito forte em questão a isso. Sei que não é a área específica, Luft, mas como que tu vê Uhum. isso, sabendo que pouca chuva daqui a pouco já está derramando no Cais Mauá ali e alagando tudo de novo? É. Eu vou falar bem de uma pessoa que até eu sou suspeito de falar porque eu gosto dela, que é a secretária Marjorie, tá? Então, assim, dá para dar um desconto, né? A secretária Marjorie já vinha trabalhando já há 2 anos atrás essa questão do desassoreamento. Né? Então, nós temos legislações que permitiram, Sim, né, algumas intervenções para encaminhar, né? Porque a gente sabe que o rio ficou, aqui, por exemplo, o Rio Guaíba, né, por 30 anos aí, ele ficou acumulando sedimento aqui, né? sim, Então, não poderia deixar de ser diferente, né? E o governo entendeu tudo aquilo que vinha acontecendo com o tempo, e antes mesmo de se falar em desastre, já havia sido desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul um programa de desassoreamento dos rios. Então, assim, agora, com esse evento de maio de 2024 aqui, ele só foi acelerado e foi colocado mais recursos, porque esse é o papel do governo, né? Colocar mais recursos para aumentar esse plano de desassoreamento dos rios, né? Se a gente passar, se a gente olhar aqui no Rio Guaíba, a gente vai ver bastante coisa acontecendo com relação a isso, e não só nesse rio, né, no Rio Guaíba, mas outros claro. mananciais aí, no Vale do Taquari. Taquari principalmente, também estão sendo, digamos assim, entre aspas, atacados, né, com força. Não é como o ataque do Grêmio, tá? É um ataque tipo do Inter, assim, a Enervalência e Borré, entendeu? Um ataque com força, com velocidade, né, para poder atender a demanda, principalmente das pessoas, que é essa a nossa preocupação, né? A Defesa Civil se preocupa com as pessoas, né? Sim, E a claro. SEMA se preocupa com as pessoas e com o desenvolvimento. Então, assim, foi acelerado esse processo, né? E a gente vê hoje bastante ações nos mananciais para desassorear os rios, que tem uma dificuldadezinha, às vezes, das pessoas entenderem o que é desassoreamento e o que é limpeza no manancial. A Defesa Civil faz a limpeza, né? A retirada de resíduos orgânicos e inorgânicos que depositam por conta do desastre. Já a SEMA, né, faz o desassoreamento, né? Se tu vai tirar ali uma pedra de lá daquele rio, a SEMA tem que te autorizar, né? Então, assim, Sim. e hoje toda essa legislação ela está mais tranquila de se trabalhar, né? E a gente sabe, não é a minha área, como tu mesmo disse, né? Que a secretária Merger tem uma preocupação bastante importante com relação ao desenvolvimento dessa ação de Estado, né, que é uma preocupação muito importante para sedimentar o desenvolvimento nosso aqui. Sabe que aqui Sim. no Rio Guaíba, até a cevada que vai para as fábricas de cerveja passa por aqui, entendeu? Então, assim, já é uma preocupação muito importante para nós, né? Porque não podemos correr o risco de, né, desabastecer a torcida colorada. Pois é, falando em Colorado, falando em Colorado, agora tem que rir, cara.
Tu acha que não contribuiu para ter esse alagamento, essas áreas invadidas, que Sim. foram feitos uns aterros, assim, ó, e aí foram invadindo, porque, por exemplo, o Rio Guaíba, para quem Sim. conhece a história, ele vinha na João Alfredo, ali fazia umas feiras ali na João Isso. Alfredo, ali. Exato. O Beira-Rio não existia. Aí quando veio aterrar aquilo ali, Uhum. tu acha que não contribuiu também um pouco para acontecer todo esse... o Rio botou para fora. O Beira-Rio Para não era te para ver a existir importância. ali. Ele tá numa área imprópria, ele não é uma PP. Não, para te ver a importância da engenharia para Porto Alegre, né? Quando aquela área foi toda aterrada, aquilo ali ofereceu uma oportunidade para a população de Porto Alegre se expandir para o centro, né? E com a evolução dessa expansão, né, também foi construído ali um espaço público para o povo, né? Então, já existia aqui em Porto Alegre o Clube do Povo, né, que é o Esporte Clube Internacional. E aí Que é o mentira povo isso. É passou a ter uma mentira. caça, entendeu? Que é sobre aquela área que é uma das maiores obras de engenharia de Porto Alegre, junto com o dique da Mauá, né? São obras espetaculares que mostram o esforço do homem para atender a sua condição de sobrevivência. Tu saiu bem, tu saiu bem. Mas tu sabes bem que agora, com essas construções, agora falando sério, é, Uhum. essas arenas, os novos estádios, não são mais para o povo, né? Infelizmente, infelizmente. A torcida raiz, aquela coisa bacana de tu ver. Eu cheguei, eu tenho grandes amigos colorados e a volta e meia eu ia num joguinho lá, no outro lá. E eu frequentei um tempo que tinha Uhum. Coreia. Tinha Coreia ali embaixo ali. Isso, eu também. Eu E também. óbvio, tu mais ainda, né? Tu coloradaço. Então, de Sim. certa forma, ficou torcidas de teatro, tanto na arena do Grêmio. Eu que frequentei o Olímpico, né, inúmeras vezes, ia aquela campanha do Grêmio 2007 da Libertadores, fui toda ela, campanha do Grêmio na segundona também. Então, há uma diferença muito grande. Agora, mudando um pouco de saco para mala, Luft, se me permite. Não, o futebol ele está mudado, né? O nosso futebol da nossa geração ele acabou, né? A gente pode ser bem tranquilo, ele não existe mais, né? O futebol raiz ele acabou. A gente vê aí o São Luís de Juí, que eu gosto tanto, né? Sim. E o seu estádio, 19 de outubro, uma diretoria forte, pujante, que busca apoio, né? E E não, pena, hein? E né? pena. Pena para manter É. de pé o E assim, time. outros grandes centros aí do Rio Grande do Sul que poderiam sustentar a dupla Grenal com os craques nossos do interior aí, né? A gente Sim, sim. enxerga com muita lástima, né? Esse fortalecimento dos grandes clubes, né? E o enfraquecimento dos pequenos clubes, né? O futebol Exato. ele precisa vir de baixo, como é tudo na vida, né? Vem Sim. de baixo para cima, né? E forja os grandes campeonatos, os grandes jogadores, os grandes clubes, né? Então, eu fico muito triste. Se um dia eu for presidente da Federação Gaúcha de Futebol, pode ficar tranquilo, São Luís do Juí vai viver por muito tempo. São Luís, o Pelotas, o Rio Grande, o Voltar outros, o Tamoio, Glória de Vacaria, isso, Veranópolis, Glória de Vacaria. Eu lamento muito. São Borja, que tinha uma São Borja. praça esportiva O Ferro Carril de Uruguaiana? Uruguaiano, São Gabriel, São Gabriel. olha São que Gabriel. lamentável. Né? São Gabriel ganhou do Palmeiras, 2-1 lá. Sim, é Palmeiras verdade. não E o, suportou a força da torcida e do futebol que o São Gabriel apresentou. o Grêmio veio aqui e perdeu pro São Luís. Eu tava no jogo, eu tava torcendo pro São Luís. O Grêmio ganhou algum jogo de São Luís ultimamente? Não, não tenho acompanhado. Vamos deixar para lá, vamos voltar ao que interessa. Eu acho que a gente tá desvirtuando o assunto aqui. Daqui a pouco eu vou levar uma chamada dos meus ouvintes. Tá bom. Luft, Diga. a defesa, vamos falar um pouco mais da defesa civil,
que vem pujante, diferente da defesa do Grêmio, já que tu falou do ataque. O teu ataque não é lá o bicho também, viu? Já tá mostrando que é um litrão de Coca-Cola, litrão de 3 litros, tá? Que tá acabando o gás, não é tudo isso. A gente já viu no Grenal, só foi mandar o Quinteiros embora, vocês já sentiram a pegada. Então vamos lá, a nossa defesa é uma porcaria, mas a defesa civil ela é atuante. E é por isso que tu tá aqui e graças a Deus, Deus ilumina sempre o nosso caminho, que nos coloca pessoas como tu. Assim, há 20 anos, 20 e poucos anos a gente está andando paralelamente, andando no mesmo passo, no mesmo compasso, cada um puxando numa ponta, mas quando nos encontramos, quando vem a possibilidade da gente bater um papo, cá estamos, falando de um assunto tão bacana, um assunto tão real, tão do momento, tão da hora, tão novo, que é a Defesa Civil. Meus parabéns por estar junto nessa grande equipe da Defesa Civil e por ter me recebido de braços abertos. Eu aqui, enquanto Defesa Civil do município de Ijuí, tendo o ok do prefeito Andrei, tendo do vice Barrichello, para a gente fazer um trabalho e mudar a Defesa Civil do município também para levar num patamar que Ijuí merece, que é um patamar de visibilidade, é um patamar onde a gente possa desempenhar exatamente isso, não trabalhar na ação e na reação, que é lona e quando destilhar, que é importante, ótimo, é importante. Agora, a prevenção, a gente trabalhar com busca de recursos, aí, meu galo, aí que a gente vê quem é quem. E é para isso que nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho e tendo vocês aí para nos dar o respaldo necessário. Sabe que o André foi muito feliz aí em te escolher, né? Porque tu é uma pessoa que conhece a atividade pública, né? E principalmente porque conhece as pessoas, né? O que já é uma grande conquista. Sim. Né? Então, assim, a qualificação ela é natural, né? E, obviamente, até pela amizade que a gente tem, né? Claro. A gente pode dizer que tu vais ser um grande coordenador municipal, né? E vai deixar um legado bem importante aí, né? Tu vês, quando a gente assumiu aqui a Defesa Civil, né, a Defesa Civil não fazia, por exemplo, captação de recursos, não fazia planos de trabalho. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, né, a gente está só em termos de captação de recurso fora da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a gente consegue chegar aí a um número muito tranquilo de 600 milhões que é distribuído para o estado inteiro, todos os municípios. Né? E se a gente vai expandir um pouco mais essas fontes de recursos, a gente vai olhar que tem planos de trabalho que a gente ajudou os municípios a fazer, ou até fez planos de trabalho, né? A gente consegue chegar aí fácil a 1,7 bilhão de captação de recursos recentemente. Né? Nada disso era feito antes. Né? Então, assim, são diferenciais que a gente constrói em conjunto com os municípios. Por quê? Porque nós somos um sistema. Claro. Né? E, obviamente, com pessoas com o teu perfil se agregando no sistema, fica tudo mais fácil, entendeu? Por pelo menos ter boa vontade e capacidade de entender a necessidade que as pessoas têm, né? Porque simplesmente seguir a regra, fazer o plano de trabalho e ficar esperando para ver se o dinheiro vai vir, isso é o mais fácil que tem para fazer. O diferente é tu saber qual é a necessidade que o cidadão do teu município tem, né? Para tu saber qual é a necessidade que aquele cadeirante que está morando numa área de risco tem, que aquele cadeirante ele é prioritário para receber uma casa. Né? De saber que o idoso, que a criança, aquela que é especial, tem necessidades especiais. Na hora de pedir o dinheiro, tu não vai pedir o dinheiro para o geral. Né? Tu vai também pedir o dinheiro para o geral, mas vai olhar para aquele cidadão lá que tem uma família que precisa de uma fralda geriátrica, né? Uma coisa que não se fazia aqui no estado, por exemplo, e até, né, são coisas assim tão simplórias que a gente fica olhando, não, mas isso não era feito. Não era feito. Quando a gente comprava kits de higiene, não era comprado absorvente para as mulheres. Né? Isso a gente transformou aqui. Quando a gente compra kit de higiene e distribui para a comunidade, vai todos esses itens que são da higiene feminina. Claro. Né? Os próprios medicamentos,
né? Como eu disse, as fraldas geriátricas para os idosos, né? Comida especial, a gente precisa saber quantas crianças têm necessidade de comer, de ter comida especial, porque na hora do desastre, né, é uma loucura. Sim, Né? Literalmente, a gente tem que socorrer, abrigar e alimentar aquelas pessoas e manter elas limpas, higienizadas, num ambiente higienizado e limpo. Mas claro. eventualmente vai ter uma criança lá que não pode tomar leite, né? Então a gente precisa saber que nós estamos tirando uma criança de casa, né, e levando para um abrigo, mas nós temos que dar o atendimento para aquela criança. Ela não pode tomar leite com lactose, né, ou ela precisa de uma alimentação especial, como foi o que aconteceu. A gente acabou levantando que tinha, por exemplo, uma criança em Viamão que ela comia, a alimentação dela vinha de São Paulo a cada 15 dias. E como é que vai chegar a comida dela terminou no dia que começou o desastre aqui em Porto Alegre, Imagina. né? Como é que vai chegar essa comida que vem de avião de São Paulo, né? Se não baixava um avião, o aeroporto estava fechado, não se chegava aqui de carro em Porto Alegre, né? E aquela criança precisava comer agora, né? E a gente conseguiu, com o apoio das Forças Armadas, um helicóptero especial, cruzou a barreira lá das nuvens, né? Trouxe a comida para essa criança, né? E a gente conseguiu alcançar com o Corpo de Bombeiros lá comida para ela. Nós fizemos, em pleno desastre, a gente conseguiu trazer uma medula de Roraima, né, para Imagina. fazer um transplante de medula da casa. No segundo, terceiro dia, não me recordo agora, Sim. né? Mas procurando no Google ali, a gente vai encontrar. A gente conseguiu ajudar a Secretaria de Saúde a fazer um transplante de medula de um cidadão que precisava fazer amanhã, né? E a Santa Casa nos informou, de não, mas como que nós vamos fazer essa medula? Entendeu? Se não passa um avião aqui, não baixa um helicóptero, nós conseguimos, né, fazer isso. Então são momentos assim que a gente traz na memória de Sim. bastante esforço, até de atos de heroísmo, né, de um Nossa. piloto atravessar, entendeu? E o cidadão tá hoje vivo, né, transplantado, recebeu a medula dele, né, e a gente está muito feliz porque são pessoas que a gente não conhece, mas que a gente ajudou, né? Assim como os voluntários também, que é um outro Sim. aspecto bem legal de falar, né? Os Sim. voluntários foram fundamentais. Os voluntários tiveram uma participação gigantesca. Falei do transplante de medula, da alimentação e do trabalho gigantesco dos voluntários, né? Tem pessoas que eram efetivamente voluntários para trabalhar na Defesa Civil, mas tinham outras que simplesmente vestiram a camiseta e foram para a rua ajudar, fazer Sim. comida, fazer lanche, socorrer as pessoas, muito embora a gente não recomenda que faça isso, mas o desastre foi algo tão extraordinário, né, que as pessoas simplesmente trataram de se socorrer, cuidar da sua família, botar a brigada e ir para a rua ajudar os outros. Isso demonstrou uma voluntariedade, um senso de Sim. humanidade muito grande, Sensacional. né, das pessoas. Né? Sabe que Foi lindo, foi maravilhoso. eu pude viver isso, Luft, porque então eu estava chefe de gabinete do prefeito e eu sempre tive essa pegada do voluntariado e tu vê, né? Fiz tão bem esse papel que cá estou hoje na Defesa Civil. E um amigo disse, cara, tu foi para a Defesa Civil porque tu fez um trabalho, sem falsa modéstia, dito pelas pessoas, que foi fabuloso. Junto com o voluntariado, que a gente se reuniu todo... Foi uma coisa de louco, assim, ó. O CTG Farroupilha, que é o mais antigo do estado, abriu as portas. Patrão Tomé, junto com o Chico Nol, que era o vice, patrão, abriram as portas e disseram, não, vamos receber coisas aqui, vamos despachar para lá. Como? Não sei. E eu descobri e pedi ao prefeito, me autoriza eu ir para lá? Vai para lá, vai representar a gente. E começou uma coisa louca, todo o judiciário, doutor Guilherme, doutora Maria Luísa, doutora Simone, juízes, estou falando de juízes, doutora Marlise, promotora de justiça, isso estou falando de judiciário, empresários, seu Gladimir, proprietário da Letsara, que era então o presidente da ACI, enfim, assim, ó, e pessoas voluntários, pessoal do aeroporto, e aí começou, porque no primeiro momento não se tinha tráfico, não se tinha traficabilidade nas estradas, então qual era o caminho? Avião.
E os aviões começaram. Aqui saiu mais de 50 voos de avião gratuito. Ninguém comprou nada, era uma coisa assim de louca. Assim, ó, carretas, no final das contas, a gente conseguiu contabilizar, Luft, acho que foram mais de 18 carretas. Tudo gratuito. Para Roca Salles, para Cruzeiro do Sul, para Mussum. A gente conseguiu mandar uma carga de feno para Eldorado, porque daí a gente parou e pensou, porra, mas aí veio uma ativista que estava lá de Santa Catarina, a gente descobriu por outras pessoas, a Simone Corrente, também. Olha, os animais de grande porte também precisam de comida. E foi dali, conseguiu uma carga de feno para mandar para lá. Então, exatamente o que tu disse, só para pincelar chancelar tudo isso que tu falaste, foi uma coisa sensacional. A empatia das pessoas, o voluntariado aqui de Ijuí, da região, enfim, todo o estado do Passo Fundo, né, Luft, Porto Alegre, que coisa louca, cara, que coisa louca. Eu falo na arrepio até hoje, cara. A gente recebeu milhares de toneladas de doações, assim, né, das mais variadas tipos de doação, né? Sim. E do mundo inteiro. Nós recebemos doação da China, do Japão, dos Emirados Árabes. Um dia toca meu telefone, eu não estou sabendo o que é. Atendi o telefone, era um cidadão falando em inglês, dizendo que era dos Emirados Árabes e queria saber como é que ele fazia para pousar o avião dele aqui em Porto Alegre. Eu digo, mas só um pouquinho. Eu já tô cansado, né? E aquele cara falando em inglês, com sotaque árabe, não. E aí eu pedi para ele, escreve, porque eu não estou conseguindo te entender, né? E aí ele me escreveu e aí a gente entendeu do que se tratava, né? Porque era uma doação dos Emirados Árabes que queria vir para cá. E assim foram, Canadá, Estados Unidos, dos lugares mais variados que tu possa imaginar, né? E muita doação. Sabe que no desastre tem dois grandes problemas, né? Primeiro é o nível de treinamento dos voluntários, né? Treinamento e controle dos voluntários, porque no desastre tu não pode ter nem herói nem mártir. Exatamente. Né? Ou seja, ninguém pode morrer. Tá? Então, assim, tu ter já os voluntários da tua confiança, né? Treinados, capacitados, né? Vai fazer uma simulação, convida aí o patrão do CTG para a gente reunir todo esse pessoal de novo e fazer uma simulação, né? Fazer um desastre simulado. Né? Então, assim, tu ter aquele grupo de voluntários treinados, né, capacitados, né, e informar para as pessoas que estão a fim de te doar alguma coisa o que é que tu tá precisando. Sim. Entendeu? Porque às vezes tu recebe, olha, demais uma coisa só. Assim que e administrar essa logística do desastre, principalmente das doações, é muito difícil. Sim. Porque daí tu precisa ter o voluntário para separar a roupa, porque tu não adianta pegar um bolo de roupa e mandar para Ijuí. Não adianta. Tu tem que separar por sexo, né, por gênero, idade, né, por tamanho e por idade. Exatamente. Então, isso dá muito trabalho. Então, tu tem que avisar, olha, eu preciso de roupas para criança. Se não for roupa para criança, eu não recebo. Né? Eu preciso de cesta básica completa e é essa cesta básica que eu preciso. Né? Então, assim, saber poder se comunicar e dizer para as pessoas o que tu está recebendo, porque senão tu vai tu vai desgastar o teu voluntário com coisas que poderiam ter sido previstas antes. Né? A gente teve aqui um dia que chegou 50 carretas bitrem aqui no nosso centro logístico. 50. Imagina. 50. A Ipiranga inteira tomada, né, de doação. E teve umas que a gente abria, a gente chamava de... que era o meu colega, o coronel Luiz Omar, né, que cuidava da logística. Tinha as carretas Kinder Ovo, né, a gente não sabia o que tinha dentro. Era uma surpresa. Era uma surpresa, porque acontecia, e isso é verdade, né, lá no Rio de Janeiro os caras abriam abriam um caminhão lá, e as pessoas doavam o que elas bem entendessem. Jogavam para dentro do caminhão, quando enchia o caminhão fechava e o caminhão vinha embora. Ou seja, botava xícara, botava camiseta, botava peças íntimas usadas, sunga de banho, e assim, a gente estava no frio, a gente não precisava de sunga de banho, a gente não precisava de calção, entendeu? Sim. E aí já abria aquele caminhão, já estava um cheiro horrível, então assim, coisas que a gente
ficava bastante triste porque gastava energia com aquilo ali, Sim. entendeu? Podendo estar tratando de uma doação já fechadinha, organizada, minimamente organizada, não precisa ser nos melhores termos, Claro. mas minimamente organizada, com a roupa separada, com a comida separada. Bom, tinha caminhão que vinha comida e roupa tudo junto, né? Então Imagina. era um problema para nós. Sim. E a gente tinha, às vezes, teve um dia lá que tinha 4.000 voluntários trabalhando, né, nas mais variadas atividades. E quanto mais longe tu fica do dia do desastre para frente, mais diminui o número de voluntários, né? Com As pessoas certeza. A gente vão sentiu ir isso. cuidar das suas vidas, Claro. né? Então tinha dias lá que, sei lá, 20, 30 dias depois do desastre, tinha 100 pessoas para trabalhar lá, né? E o trabalho era o mesmo, né? Sim. Meu colega, o Luiz Omar, enfim, enlouqueceu, né? Literalmente, assim, porque era muita demanda, né? Muita demanda. Imagino. Só quem viveu aquilo vai saber mensurar, né? O que foi esses dias que sucederam toda essa tragédia. Mas o povo gaúcho é um povo guerreiro, é um povo que foi forjado na luta e tá aí, estamos aí, né? Levantando o Estado, cada um levantando as suas vidas, né? A gente vê Isso aí. a cidade se reconstruindo novamente e vamos lá. Meu irmão, mais uma mensagem, quer deixar uma mensagem para cá, para Ijuí, para os ouvintes? Fica à vontade. A mensagem que a gente deixa da Defesa Civil, do Estado, né, que continuem acreditando no trabalho do Estado, né, dos entes estatais, do município, né, do Estado e até do governo federal, né, que por vezes a gente sente alguma carência, né, um afago, um carinho do governo federal, mas eles têm nos ajudado também, né. O governo do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo um esforço gigantesco. Toda a estrutura do Estado está voltada para a recuperação do Estado. A gente viu esses dias, o governador falou aí que já foi só aqui de dinheiro nosso, aqui do nosso Estado, que não saiu daqui, foram colocados já 7 bilhões de reais, né? Então, assim, é um esforço gigantesco do povo do Rio Grande do Sul em se levantar. Nós estamos nos levantando, depois de um baque desse tamanho, que pegou 95% do Estado, a gente há de considerar que isso não é rápido construir uma ponte, não é rápido recuperar uma estrada, não é rápido construir casas, por mais que a gente queira, a gente saiba que as pessoas merecem as suas casas de volta, isso demanda algum tempo, que as pessoas precisam ter qualidade nessas entregas. Elas confiam no governo. Né? Então, assim, hoje está numa casa temporária, amanhã vai estar numa casa definitiva, que é um grande trabalho da Secretaria da Habitação aqui do Rio Grande do Sul, principalmente do meu colega Roger lá. Né? Então, assim, continuem acreditando, continuem trabalhando, né? Cada um na sua atividade, continue se desenvolvendo, estudando e procurando o melhor para a sua família e o melhor para o seu município, para o seu estado. Se afastem das drogas, né? Cuidem das pessoas que se envolvem com drogas, né? Isso é bem importante, porque isso tem nos trazido um prejuízo muito grande. Confiem nas suas forças de resposta, confiem no Exército, confiem na Brigada Militar, confiem no Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil, né? São estruturas que estão se transformando aqui no Estado. Nós somos o Estado mais seguro do país hoje para fazer turismo, por exemplo. Né? Os turistas estão vindo para cá porque é mais seguro. E nós estamos fazendo uma grande revolução na segurança pública aqui desse estado também. Né? Então, assim, continuem confiando no poder público estadual. Escolham bem os seus representantes. A gente vê Juí pujante, forte, gigante, né? Porque o povo soube escolher os seus representantes. Né? Então, assim, continuem escolhendo bem, pensem bem no que vão fazer no dia da eleição, né? Porque a gente precisa mudar a cara do nosso estado, né? Digamos assim, transformar daquele cenário de desastre para esse cenário que a gente está pensando que vai voltar a ser aqui o Rio Grande do Sul. E posso garantir, né? Não tem faltado esforço de ninguém aqui, né? De ninguém. Né? As pessoas que não estavam fazendo muita força já, né, foram dar uma volta, retornam em breve. Não retornam, né? Não Tomara que retornam. não.
Então, assim, continue confiando na Defesa Civil, continue confiando nas suas instituições, né? E vamos trabalhar para o nosso desenvolvimento, para a gente voltar a ser o estado mais desenvolvido desse país, né? A gente já está conseguindo alguns aspectos, já somos mais inovadores. Perfeito. Muito obrigado, Luft, por essa prosa sincera, essa prosa do nosso jeito, que é que a gente tem tornado, agora me faltou, a gente estava até há pouco agora conversando, mas tem se tornado um habitué. Toda semana uma prosa diferente, com um assunto diferente, mas o jeito mesmo, uma prosa tranquila, uma prosa leve, que a gente consegue abordar temas importantes e complicados, mas ao mesmo tempo com uma leveza que a gente consegue levar e deixar aquele que está nos assistindo, né, tranquilo, sereno e também se instruindo de algo que a gente traz de novidade. Muito obrigado. Na outra semana eu estou aí, viu, Joia? Na outra exatamente, semana eu em Santo Ângelo. 7, 8, né? Vamos nos ver lá, tá? Se tu não estiver lá, eu vou bater na porta da tua casa lá para comer o churrasco que tu tá me devendo. Perfeito. Muito obrigado, Luft, pelo aceite. Muito obrigado por estar aqui conosco, mesmo que virtual. Foi uma grande honra conversar contigo. É uma grande honra estar contigo. É uma pessoa que sempre soma algo para nós e agora, junto com o coronel na Defesa Civil, fazem um trabalho brilhante e que reflete aqui em Juí, reflete na nossa região, reflete no nosso estado, essa mudança de concepção do olhar da Defesa Civil. Um abraço para ti, Luft, um abraço para todos os nossos ouvintes. Nos encontramos semana que vem e que todo mundo tenha cada vez mais pujante na sua mente e no seu coração a resiliência, a fé e a empatia. Com isso, meu velho, certamente a gente vai chegar segunda que vem com a consciência tranquila e com o coração bem leve. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.